Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui novamente para mais um Café com Mauro. E nesse mês, especialmente, nós vamos ter 4 semanas de Café com Mauro super especiais, porque são os programas especiais do Setembro Amarelo, que todo mundo já sabe o que está acontecendo, que é aquele mês que nós todos estamos falando sobre prevenção da vida, não é mesmo? E hoje eu tenho uma convidada super especial que, antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês, que é uma amiga do coração, uma pessoa que eu tenho uma admiração absurda, como eu já falei para ela, que é a Marilice Nascimento, a quem eu chamo carinhosamente de Lice. Não é? Tudo bem, Lice? Tudo bem, pode chamar de Lice, pode chamar de Mari, você pode chamar o que quiser, né? Importante que a gente tenha esse amor espiritual entre nós, né? E eu sou muito agradecida por estar aqui nesse café contigo, por você dividir esse espaço, né? Nesse evento de Setembro Amarelo, que é tão importante na minha vida, né? Passou a ser mais importante após a partida do meu filho. Então, eu agradeço muito o convite. Ah, que maravilha. Não precisa nem agradecer, porque quem agradece somos nós. Alice, só para vocês saberem um pouquinho só, Alice trabalha com a gente, é voluntária do nosso projeto, assim como nós somos do projeto Acolher Perdas e Luto. E além de ser acolhedora no projeto hoje em dia, Alice foi acolhida também, foi como ela falou também, não é? Que ela também passou pela perda, que a gente fala perda, mas é uma perda temporária, eu gosto sempre de falar isso, né? Um afastamento temporário do filho dela também, que foi para o plano espiritual, foi para uma outra dimensão. Bom, como vocês todos sabem, já que eu apresentei essa pessoa especial para o meu coração, mas vocês sabem que o nosso café com Mauro acontece todas as terças-feiras, né? Então, todas as terças de manhãzinha, vocês têm o café aí para vocês começarem o seu dia bem legal. Ele faz parte de uma programação maravilhosa que a gente tem hoje em dia, do Ampliando a Consciência, que é a segunda asa do nosso projeto Acolher Perdas e Luto. Não podemos esquecer, a primeira asa é o acolhimento e a segunda asa é a capacitação através do estudo, e é onde entra o Ampliando a Consciência, com vários programas durante a semana que a gente tem por aí. Nas segundas-feiras a gente tem o bate-papo sobre o Evangelho, nas terças-feiras a gente tem o nosso próprio encontro com o Evangelho no Zoom, às quartas nós temos o Espiritualidade, Perguntas e Respostas, às quintas-feiras nós temos o Jornada do Conhecimento, com aulas, com lives, dos mais variados assuntos, e sexta-feira também temos sempre o encontro com o Sagrado, sexta-feira sim, sexta-feira não, com Adenauer Novaes. Sábados a gente tem também sempre alguma programação, e domingos, de vez em quando, a gente presenteia, né, todo mundo com algumas lives muito interessantes. Então, é sempre muito legal e é sempre muito dinâmica a nossa semana no Ampliando a Consciência nos nossos estudos. E se vocês quiserem saber mais, logicamente, simples, como vai aparecer aí embaixo agora, www.projetoacolherperdasiluto.com.br. E acessem e vocês vão achar toda a informação. E se vocês quiserem estudar conosco, acessem o site ou então vão pelas nossas redes sociais. Mas se for pelo site, clique no ícone Quero Estudar e vocês serão direcionados para o Ampliando a Consciência, não é? Dito isso, que vocês, se estiverem cansados de ouvir, não tem problema, vão sempre ouvir, porque a gente aprende por repetição, não é? Mas dito isso, a gente vai começar o nosso café especial de hoje, o nosso café com Mauro, porque hoje a gente trouxe uma parábola para a gente falar com Lice, dentro desse contexto do Setembro Amarelo. E a Essa é a minha caneca. a canequinha que tem história, não é, Alice? Que tem Olha, história do que a gente vai café. saber, é isso mesmo. Eu também estou com a minha canequinha aqui, só para vocês saberem, ó. Temos aqui um cafezinho e a gente vai falar hoje da parábola dos talentos. E a gente escolheu essa parábola juntinho. Na verdade, não, eu vou contar a história para vocês real, tá? A Alice me mandou uma sugestão de uma parábola quando eu convidei a Alice para fazer. Eu tenho que contar, né, Alice? Porque não tem jeito, eu vou ter que falar a verdade, não consigo. E a Alice me mandou um vídeo, né, do padre Arlindo, se não me engano o nome dele é Arlindo, e ele falava da parábola dos trabalhadores da vinha. E ele fazia uma correlação, ele fez uma correlação, né, do suicídio com esta parábola. Ele fez um sermão muito legal, e foi muito interessante, eu adorei, aliás, obrigado, Lice, pela sugestão, foi maravilhosa. Só que quando a sugestão chegou na minha cabeça, eu automaticamente pensei na parábola dos talentos, e sem pensar muito, eu coloquei
no programa Parábola dos Talentos. E aí a Alice abraçou, né? Abraçou e falou assim, se é talento, vamos de talento, não é? E aí foi maravilhoso, porque a gente realmente fez uma conexão muito legal entre a Parábola dos Talentos e esse mês, né, do Setembro Amarelo com Prevenção à Vida. Eu acho que a gente podia começar, Alice, se você concordar, a gente pode começar dando uma lida na parábola, né? Para as Sim. pessoas que ainda não sabem, a gente pode só dar uma passada por ela rapidinho. De maneira Ah, informal e de maneira sucinta, tá? Eu vou ler para vocês aqui. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma viagem para fora de seu país, chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento, segundo a capacidade diferente de cada um, e partiu então para sua viagem. Aquele servidor que havia recebido 5 talentos foi-se embora, negociou com esse dinheiro, porque talento era uma moeda, tá? Naquela época, negociou com esse dinheiro e ganhou mais 5 talentos. O que recebeu 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que só recebeu 1 talento cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro que recebera, até que o seu senhor voltasse. Algum tempo depois, ele voltou, chamou cada um daqueles servos para que lhes prestassem contas. E aquele que havia recebido então 5 talentos veio e apresentou-lhes os outros 5, num total de 10, dizendo: Senhor, tu me deste 5 talentos, e eis aqui, além dos que você me deu, outros 5 que eu ganhei. E o Senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor tu eres, porque foste fiel em poucas coisas, então vou te confiar muitas outras coisas. Participa da alegria do teu Senhor. Aquele que havia recebido os 2 talentos também veio logo se apresentar e disse: Senhor, tu me destes 2 talentos, e eis aqui, além daqueles 2 que tu me destes, outros 2 que eu também ganhei. E o Senhor respondeu então: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, também vou te confiar outras. Participa você também da alegria do teu Senhor. E aquele que havia recebido um só talento veio a seguir e falou: Senhor, sei que és um homem enérgico, que ceifas onde não semeastes, colhes de onde nada puseste, e por isso, com receio de ti, com medo de ti, escondi o teu dinheiro na terra. Aqui está ele, e eu te devolvo então o que é teu. Te devolvo o talento que me destes. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho de onde nada coloquei. Devias, portanto, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu regresso eu retirasse pelo menos com juros o que me pertence. E então tirem o talento que está com ele, com este servidor mau, e entregue-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até o que lhe parece ter. E que esse servidor inútil seja lançado, diz assim a parábola, nas trevas exteriores. E é ali que haverá lágrimas e ranger de dentes. Essa parábola, dessa forma, está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Isso dá uma ideia para a gente, né, Alice, de como é essa parábola. A gente tem várias versões dela, não é mesmo? sim, vários estudos, vários escritos em livros, né, interpretando ela de diversas formas, né? E é E aí, incrível porque a gente tem diversas interpretações de diversas religiões, não é? exatamente. E aí também tem a própria interpretação, né? Em que momento que eu enxergo ali que um talento dado ao servo número 3 ali foi um castigo de Deus, né? Então a gente começa a desmistificar que esse senhor, na verdade, ele não castigou a pessoa, né? Porque quem tinha que gerenciar o dinheiro ali, o talento, é, era o servo que, na verdade, somos nós. Somos Exato. a humanidade, né? Exatamente, é isso que eu acho mais interessante da gente fazer essa correlação, meus amigos. É saber se colocar diante dessa parábola e perceber que esses servos
cada um deles, porque é bem claro, ele deixa bem claro na parábola que o Senhor deu a cada um deles um número determinado de talentos, já sabedor da capacidade de cada um deles, não é? Então o Senhor já sabia para quem ele estava dando mais ou menos a depender da capacidade. E eu acho que muitas das vezes nós somos cada um desses servos em determinadas situações, não é? Sim, claro. Porque a gente tem a gente tem muitas situações a vivenciar na vida. Eu acho que a gente não tem uma só, a gente não vem para fazer uma coisa ou duas ou três. Nós temos diversas coisas que a gente pode fazer na vida. Ou seja, temos por aí numa existência, vamos dizer assim, de cada um. Não vamos nem falar de média de idade, porque senão eu já vou contar a minha, vai ser um problema para quem não me conhece, né? Não vou contar a minha idade. Aí junta a tua com a minha, o negócio fica complicado. Vai ficar Só já sempre na somos porrada. centenários somados, né? Não é Já não, por passamos. favor, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente, dentro desse processo da nossa vida, a gente tem diversas oportunidades de vivenciar coisas e trabalhar com várias coisas. E eu chamaria isso, Lice, de talentos que nos são dados, a depender das situações que nós somos colocados, não é? Sim, a gente pode escolher, né, ficar com aquele talento debaixo da terra, ou a gente pode escolher multiplicar esses talentos por novas habilidades, novas competências, na verdade, né? E aí a gente está também confiando no Senhor, né? Confiando aquilo que Ele nos deu, né? Fazendo e isso depende do jeito e da capacidade de cada um de gerenciar aquele talento e não ficar acomodado, né, com aquilo, com aquela riqueza que ele tem nas suas mãos, né? Deslumbrado pelo dinheiro que ele já tem, mas que ele saiba propagar, né, aqueles talentos para outras pessoas também. Pois é, e olha que coisa incrível, né? Quando a gente ouve o início da parábola, é falado: o Senhor, sabedor das capacidades de cada um, deu a cada um deles um determinado número de talentos, né? Então a gente já faz a correlação do Senhor com Deus, nosso Pai, ou a divindade, ou o nome que a gente queira dar, né? Porque eu sempre gosto de falar, não passa pela religião de cada um, né? É uma coisa muito mais universal, porque é uma coisa que fala de Deus, né? Que é essa força maior, né? Sobre todas as coisas. Então, quando a gente começa com o Senhor deu a cada um um determinado número de talentos, a gente já correlaciona com Deus e com a nossa chegada à Terra, né? Ao planeta, com determinadas coisas na nossa mão que a gente vai precisar desenvolver. Nós sempre não aprendemos que nós temos capacidades e vamos desenvolver as capacidades, não é? Eu falei sobre isso na lei de adoração, não, perdão, eu falei sobre isso no primeiro programa quando eu falei de leis divinas, lembra? Que são capacidades que a gente recebe quando da nossa criação e que nós vamos desenvolvendo no decorrer da nossa caminhada. E eu acho que é isso, tanto numa caminhada longa, eterna, como a gente sabe, né? Porque nós somos espíritos imortais e eternos, quanto numa caminhada pequena de uma vida, vamos dizer assim, de uma encarnação, se a gente pode chamar, ou quanto numa caminhada de um dia. Percebe como a gente pode fazer isso, ficar menor e trazer mais próximo de nós? Que talentos nós estamos ganhando hoje, quando eu acordo, para utilizar durante o dia até a hora que eu durmo? Uhum. Não Depende é? da nossa dedicação, do nosso bom senso, né? Do nosso trabalho a favor daqueles talentos, né? E eu posso transformar de diversas formas esses talentos. Eu estava vendo um vídeo nesse estudo dessa semana por causa da parábola dos talentos, né? E aí eu começo a filtrar um pouco o que cada um fala, né? E tal. E aí ele estava falando justamente porque um dos talentos que foi dado ao primeiro foi a riqueza, né? Eu fiquei Exato. pensando, por que a riqueza é dado, então, o benefício da riqueza para o outro? Daí torna muito mais fácil, né? E aí aquele servo lá que recebeu o talento da dor, né? Que seria o talento único que ele recebeu e ainda guardou a dor debaixo da terra, né? Sem pensar que ela podia ter algum proveito, né? Na verdade, ele quis desenvolver Exato. impacto. Bom, a riqueza não é exatamente o dinheiro em si,
mas são outras riquezas que a gente traz de outras encarnações, na visão espírita, né? Que a gente já tem dentro do nosso inconsciente, né? E a gente já vem desenvolvendo. É isso mesmo. Eu ia até falar para você, Liz, que eu sei que você tem aí com você, porque a gente guarda papeizinhos, né, gente? A gente tem umas colinhas que eu sei que a gente tem. Eu também tenho, não é? Lice também tem, a gente vem trazendo para vocês. Mas eu sei que Lice anotou, tem uma versão da parábola que dá o nome a cada um dos talentos que foram distribuídos, não é, Lice? Fala para gente que você tem os nomes aí dos 5 talentos, dos 2 e do outro último talento do terceiro servo. Quais foram os 5 Isso. primeiros? Então, o primeiro grupo de talentos que foi dado ao primeiro servo, né, foi saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Né? O segundo grupo de talentos, o que deu 2 talentos, né, para o Sim. servo, foi inteligência e poder. Aí eu falei assim, nossa, onde que eu já comecei a pensar, onde que eu estou inserida, né? Comecei a coçar a cabeça assim, o que eu tenho feito na minha vida? E o terceiro foi a dor, né? Aí eu fiquei pensando no meu passado, nossa, como eu estava imersa em dor, né? Como isso é importante, como foi importante essa parábola, meu Deus, porque eu guardei a minha dor, quero sempre guardar a minha dor como uma pessoa forte, né? Debaixo da terra. Então eu confundi tudo, né? Eu achei que eu tinha que ser forte na dor, resiliente na dor, tenho que ser. Mas eu fiz isso que o terceiro servo fez também, né? Daí foi me dando aquele assim, poxa vida, né? O que eu fiz? Não é? E a gente vai percebendo, né? Quando a gente falou assim, mas não era a parábola dos trabalhadores da vinheira e virou parábola dos talentos, porque tem o direcionamento para a gente poder falar sobre a parábola dos talentos. Agora a gente imagina, a Alice está dando o exemplo dela, né? Que sim, ela pegou a dor, né? Um dos talentos que ela ganhou, ela se colocou no lugar do terceiro servo, no momento da dor, né, Alice? Eu me coloco no lugar do terceiro servo e guardei a minha dor. Ao invés de pegar aquela dor e tentar fazer, não com que ela ficasse maior como dor, mas talvez que eu pudesse fazer com que ela ganhasse outros significados e ela se propagasse de fora para dentro como uma forma de aprendizado e coisas diferenciadas que aquela dor pudesse te trazer se você fosse buscar entendê-la. Não seria mais ou menos isso? Exatamente, né? A gente guarda, tem tendência de guardar a xícara do vovô que ganhou de presente, coisas materiais, né? E pensa assim, no futuro eu vou usar, assim como a gente guarda os filhos, que nem numa caixinha, né? Que é guardar eles sob a proteção, achando que nós temos domínio de tudo. Então, eu interpretei isso como tudo sendo a dor colocada debaixo da terra, né? Porque eu tentei fazer isso durante muito tempo. Até o amor, né? Então, a gente tem que ter capacidade de dar, mas também de receber o amor, né? E aí, quem passa por um momento de dor, do luto, por exemplo, acha que a dor é só sua, né? Como do único servo ali, ele estava sozinho ali com um talento. E ele podia, Exatamente. né, ter confiado no Senhor, e como a gente vem tentando fazer nos grupos de acolhimento, né, de mostrar para as pessoas que é possível transformar essa dor em algo bom, né? Então, claro que a gente acabou de ter a perda, está em sofrimento, e a gente não quer ouvir muito isso, mas com o passar dos dias, né, a gente vai se auto-perdoando, né, e vai se autoconhecendo e vai percebendo que a dor, na verdade, ela é um presente, né? Ela é o pai que educa o filho, né, para que ele seja instigado a essa transmutação. Então, eu entendi Exatamente. dessa fé. Que é uma ressignificação das próprias coisas, né? Eu acredito que nesse movimento evolutivo que a gente vive, a gente vai ressignificando as coisas todos os dias. Porque todos os dias nós somos diferentes, não é? Eu hoje vou sair daqui, depois que eu acabar de gravar esse café com o Mauro, eu vou sair daqui totalmente diferente e com muito mais bagagem. Com certeza. E a Alice trouxe para a gente uma coisa muito interessante, que é o nosso trabalho no projeto. Não é? O trabalho nos grupos de acolhimento, ele se dá exatamente dessa forma, onde a gente percebe
quando a gente se coloca à disposição do trabalho, no servir, eu gosto sempre de falar isso, que é o trabalho voluntariado, esse trabalho que você se entrega, quando a gente se entrega a ele, a gente percebe que nós temos muitos talentos que nos foram dados e que estavam guardados embaixo da terra. Fazer essa gravação contigo é um talento que eu nem imaginava. Olha aí, tá vendo? Então vai ser a primeira de muitas, eu já vou lá avisando. Mas não é verdade, a gente começa a perceber que a gente recebe talentos que nós nos colocamos. Vamos pensar assim, eu me coloco muitas vezes no lugar do terceiro servo, que recebe um talento e guarda embaixo da terra. Aí eu tenho outra chance, aquele talento está guardado. Aí eu tenho outra chance e posso ser o servo 1, o servo 2 ou o servo 3. Mas eu vou de novo ser o servo 3, que recebe mais um talento. Eu me coloco nessa posição de servo 3, onde eu não quero desenvolver as minhas capacidades e o Senhor, sabendo disso, não vai me dar 5 talentos, vai me dar 1. Então eu fico naquela posição de servo 1, recebendo um talento, 2 talentos, mas todos de um de cada vez e vou guardando embaixo da terra. Percebe? E todos esses talentos, quando a gente consegue, eu fico pensando, conforme a gente vai falando, a gente vai pensando, né? Eu funciono muito assim. E eu vou Muito. pensando nisso, e de repente eu olho para todos aqueles talentos que estão embaixo da terra e eu tenho 5 talentos. Então, se foi me dado 5 talentos, será que eu não sou o primeiro servo? Será que eu não tenho as capacidades do primeiro servo? Porque ainda que Deus ou o Senhor foi me dando um talento de cada vez, eu consegui reunir 5. Será que eu não tenho que fazer alguma coisa com esses 5 talentos? Assim como eu deveria ter feito com o primeiro, para me descobrir antes que eu poderia fazer alguma coisa, não é, Alice? E por que a gente não faz? Pois é. Por E causa do aí, medo. gente? E aí, gente? Tá vendo? Por que que a gente não faz? Por que que a gente tem medo? Por que que a Hum, gente corre das coisas assim dessa forma? Por que que a gente não tem? E aí eu trago uma coisa muito importante que eu gosto sempre de falar. Por que que a gente não exercita fé? Porque quando a gente sente receio e medo de alguma coisa, é porque a gente não acredita que aquilo seja o melhor para nós, não é? Eu hum. acredito que passe um pouquinho por aí, né? O medo é porque eu não sei se aquilo vai ser o melhor para eu fazer agora. Mas onde está a fé nesse contexto? Não é? Óbvio que a gente vai guardar todas as proporções da história individual de cada um, porque nós somos indivíduos diferenciados, com histórias diferentes, momentos evolutivos diferentes, vamos sempre lembrar disso, eu gosto sempre de deixar isso bem claro. Mas eu também não posso deixar de falar para vocês, junto com a Alice, de que somente nós podemos dar o passo para sair dali, daquele lugar onde nós nos colocamos. Somente nós podemos pegar o talento, desenterrá-lo, olhar para ele e saber o que eu posso fazer com ele. Ninguém vai fazer como ninguém fez pelo terceiro servo, não é, Alice? Isso, e o terceiro servo questionou muito essa equidade de distribuição, né? Ele não achou justo, naquele momento ele achou, por que você me castiga? Por que você não foi justo comigo? Ele reclamou muito durante Sim, esse percurso, né? E é exatamente o lugar que eu pensei assim, poxa, um dia eu fiz isso, né? Achava que sabia muita coisa e achei que Deus não estava olhando para mim, eu me achei assim, eu sou melhor que todo mundo, não dessa forma, tá? Mas assim, né? Mas pensei assim, poxa, para mim não pode acontecer nada de ruim. E logo meu filho foi e fez o ato, né, de dor dele, que na verdade nesse percorrer de dor ele me trouxe a vida, né? Ele foi embora, mas ele deixou um presente para mim. Ele fez eu me mergulhar no meu autoconhecimento e ele me deu a vida. Isso é tão importante que aí eu vi, puxa, então eu estou usando direito esse talento, né? Não sou tão ruim assim, não, não né? é? Você falou uma coisa muito importante que eu já estava na minha cabeça que eu ia falar também, que quando a gente vai percebendo determinadas coisas e o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho e como eu posso fazer da melhor maneira, aliada a essa fé ou não, né? Essa falta ou não, ou não diria nem a falta, mas esse receio, esse duvidar que às vezes acontece conosco, né? O que acontece? É autoconhecimento.
eu ia falar assim, é autoconhecimento. Quando o servo reclama ou coloca em questão, né, o porquê de ter recebido só um enquanto o outro recebeu dois, o outro recebeu cinco, o autoconhecimento, se ele existisse, ia fazer com que ele percebesse que naquele momento a capacidade dele permitiria a ele trabalhar com aquilo da melhor maneira possível. Talvez com um talento ele tivesse um resultado até maior do que o que recebeu cinco talentos. Mas isso vai do autoconhecimento, né? De você saber aceitar. E aí essa aceitação, gente, ela passa e não tem como fugir do autoconhecimento, porque eu sei quando eu me conheço, ou pelo menos quando eu estou no caminho do autoconhecimento, que a gente ainda não está 100%, né? Vai demorar um pouco, mas quando eu já estou nesse caminho, eu começo a me vigiar, eu começo a perceber a mim mesmo e eu começo a ver, então agora eu entendo por que isso está acontecendo comigo, porque eu preciso aprender assim ou assado, não é? Então as coisas vão acontecendo e mesmo um ato de desespero, como a gente pode assim chamar, porque nós não podemos falar absolutamente nada, né, sobre o ato do suicídio em si, porque nós não somos a pessoa. Então não existe parâmetro nenhum para se falar sobre isso. Vou deixar bem claro. Então nós não estamos falando do ato, mas mesmo a situação em si, não é? Ela vai trazer para a gente um lugar onde nós precisamos perceber o porquê e que talento eu não quis utilizar naquele momento. A Exatamente, gente Mauro. entra num lugar bem tênue, eu diria. E aí quando eu falo desse lugar tênue, Alice, é quando a gente traz a situação em si e o talento que ela te trouxe, né? Como a gente estava falando de talento, o talento que ela te trouxe. E que talento a situação de seu filho te trouxe e o que você fez com esse talento que lhe foi dado. E eu percebi que na dor a gente pode tirar muito aprendizado, né? Quando eu senti que era um presente, na verdade, do meu filho, né? Assim, claro que a morte, ela tem essa palavra é muito pesada, né? O meu filho morreu, então eu vou sentir como um presente, né? Parece tão contraditório, mas na verdade é como o sorrir, né? Então a dor, para mim, ela tinha um significado de uma coisa ruim, né? Eu estava em sofrimento, eu ligava essa palavra ao sofrimento. E a partir do momento que eu comecei a despertar para essa nova vida que o meu filho me trouxe através da morte, né? Foi uma inversão de palavras ali que eu tentei usar esse talento para transformação, para transmutação, né? Daquilo que representava, porque eu achava justo com ele. Então, na verdade, eu achei justo com meu filho que toda a vida dele sendo tão amorosa e sendo um ser tão maravilhoso para mim, que eu fizesse esse esforço pela transmutação, da dor ao amor, né? Então, da morte para a vida, eu ressignifiquei, hoje eu sinto ele como um amor maior ainda, né? Eu sinto ele como, eu me sinto abençoada, então eu me sentia triste e eu me sinto hoje abençoada. Eu me sentia reclamona, o que está acontecendo, e hoje eu me sinto agradecida, né, por tudo que eu passei. Eu jamais estaria falando com você hoje se eu não tivesse passado por toda essa transformação, não só o fato em si, mas se eu não tivesse passado pelo processo, né, que o acolher também me proporcionou, para eu entender a dor, que eu tinha que lidar com a dor, que eu tinha que adaptar-me a uma nova realidade, né? E isso que eu aprendi com esse talento. Claro, né, Mauro, que a gente tem os outros talentos que precisamos trabalhar, que não é só a dor, mas a gente liga a dor ao suicídio, né? Sim. Então, a dor da pessoa que está em sofrimento por diversos transtornos psicológicos, né? Não somente a depressão, porque não necessariamente a pessoa faz o ato do suicídio por causa de uma depressão, com aquela imagem da pessoa acamada, isolada. Existem pessoas que sorriem e no minuto seguinte cometem o ato, né? E são excelentes pessoas. Então, é isso que eu falo de justiça, né? Porque Deus foi bom comigo, Ele teve benevolência comigo, eu entendi que Ele teve misericórdia comigo, porque eu senti
eu sendo acolhida pelas entidades espirituais, eu senti o amor de Deus nesse processo todo. Então, o que eu vou dizer, né? Eu percebi que Deus é bom, ele não foi mal comigo, ele não me castigou por isso, né? E hoje eu tenho um amor de outra forma. Eu, além de entender que Deus ele não está invisível para mim, e eu digo, eu amo Deus, mas eu não tinha sentido esse amor de verdade, entendeu? Porque Uhum. o meu filho morreu e eu continuo amando ele. Aí, no momento que meu filho morreu e eu continuo amando desesperadamente ele, eu também entendi o amor de Deus. E foi isso que aconteceu. E isso é o que eu chamo de receber um talento e se utilizar muito bem desse talento, não é? Porque quando o senhor volta e te pergunta, Lice, o que é que você fez com o talento que eu lhe deixei? E a resposta de Lice provavelmente vai ser assim, eu transformei esse talento em vida. Olha que Vida. coisa mais maravilhosa isso, né? Essa ressignificação da morte em vida, da dor em amor. Por isso que eu digo que sempre é possível e das pequenas coisas a gente pode tirar grandes lições sempre. Foi fácil utilizar esse talento e fazer dele algo melhor, Lice? Eu te pergunto. O processo, a gente vai passar pelo caos, vai passar pelo sofrimento, a gente precisa, eu diria assim, que a gente precisa passar por todo esse processo para compreender a vida, né? Então, a dor, ela não pode ser entendida como algo ruim, mas até como algo para ensinar, né? Então, claro Exatamente. que depois eu tive meu galardão, né? Que é esse conhecimento todo, né? Que vai te dando, que são, quando, eu sempre vou fazer a relação, né, quando o Senhor chega e diz, ok, já que se você utilizou os talentos que eu lhe dei, você se utilizou deles da melhor maneira possível, e na verdade dobrou os talentos que eu te deixei, você dobrou os talentos, então regozija-te no meu reino, regozija-te nas minhas propriedades, eu te darei mais do que eu te dei antes. E aí vem o que você chamou de galardão. Aí vem um monte de coisas, né, que você recebe, que são dádivas, que são coisas boas, que você vai descobrindo, na verdade. Então, olha o processo todo como o autoconhecimento, a fé, o amor de Deus, está todo dentro dessa parábola. Por isso que Jesus é mestre, porque as parábolas de Jesus são verdadeiras lições de vida para nós, onde quer que a gente queira colocá-las, em que contexto nós quisermos colocá-la. Nós trouxemos para o contexto do Setembro Amarelo. E veja quanto aprendizado a parábola dos talentos nos trouxe dentro desse contexto, não é? Verdade. Eu amei estar aqui com Lice, eu achei que Também. foi maravilhoso. Eu queria agradecer do fundo do meu coração essa participação tão especial. Vou dizer para você que foi um dos melhores que eu já tive, foi maravilhoso realmente. Muito, muito, muito obrigado, viu? Foi lindo demais. E já te digo que a gente vai fazer mais vezes, tá, Alice? Eu vou te chamar para fazer. Eu só vou complementar e dizer assim, eu tenho a minha xícara, né, que eu deixei na caixinha, um presente que é um talento que eu ganhei de uma aluna, né? E aí agora eu vou começar a usar. Vou parar de guardar os meus talentos, né, as minhas coisas assim, e vou começar a usar o agora, o presente, né? Ao invés de ficar postergando o uso desses talentos e deixando eles lá debaixo da terra. É isso mesmo. Essa é a grande lição que a gente vai tirar de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham assimilado as lições de hoje nesse café super especial que nós tivemos. Não só porque eu estava aqui com Lice, mas também porque é um quadro que nesse mês de setembro vem com alguns temas relacionados ao contexto do Setembro Amarelo, esse mês tão maravilhoso e que precisa ser falado e precisa ser pensado e precisa ser vivido por nós, por todos nós, pela importância que tem o assunto que é a prevenção à vida, não é mesmo? Eu gostaria de lembrar a vocês que a gente está aqui, então, todas as terças, pela manhã, como vocês já sabem, mas a gente não tem só o Café com Mauro, não é? A gente também tem o Conversando com Rosana de Rosa, a gente também tem o Depoimentos da Alma, a gente tem também o Dicas da Beta,
que acontece também todos os sábados, ou seja, a gente tem os nossos quadros diurnos, além do Ampliando a Consciência também, dos programas noturnos que a gente tem sempre. Mas tudo isso, como vocês já sabem, sempre no www.projetoacolherperdaseluto.com.br. Ou então, vocês já sabem, vão nas nossas redes sociais, a gente está aí com o Instagram, com o Facebook, a gente está no YouTube, tudo vocês podem conseguir achar a gente com @Projeto Acolher Perdas e Luto. Lice, mais uma vez, um beijo muito carinhoso no seu coração. Eu espero que a gente faça muitos outros cafés, tá bom? E esse mês é maravilhoso e você é uma lição de vida para todos nós, com certeza, como muitas outras acolhedoras que nós temos também, que já foram acolhidas. Eu não vou nem citar os nomes que eu posso esquecer, mas todas vocês são exemplos para nós de como se utilizar dos talentos que lhes são dados. E isso a gente agradece para lá de milhões, porque não tem preço. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também pelo Projeto Acolher ter me dado tanto amor até hoje, e é um amor que eu não sei viver sem mais, né? Tá É bom? isso Muito aí. obrigada. Eu também agradeço ao Projeto Acolher, afinal de contas, né, a gente aprende o tempo todo. Meus amigos, até terça que vem, então, com mais um Café com Mauro, de novo dentro do contexto do Setembro Amarelo. Aguardem o tema. Muito obrigado.